Se eu fosse dar um título para a mensagem de hoje, eu chamaria de Mordomos Gerados pela Redenção. Eu queria falar um pouco sobre mordomia, porém eu não consigo falar sobre mordomia se todos nós aqui não tivermos um claro entendimento acerca do que é redenção. Então nós vamos falar sobre redenção, e isso vai nos levar ao entendimento da mordomia. E obviamente eu gostaria de, no final, trazer um esclarecimento bíblico acerca do dízimo, das contribuições, do dízimo, das ofertas, que é parte do princípio da mordomia. Eu e minha família, esse princípio da mordomia, quando nós tivemos entendimento disso, principalmente na minha vida e na vida da minha família, foi algo assim transformador para a gente. Isso aconteceu há cerca de uns 10 anos atrás, mais ou menos. Mas essa mensagem ela tem sido mais clara aqui no meu coração já faz uns 5 anos. Mas quando eu entendi o princípio da mordomia, que eu sou um mordomo do Senhor, isso mudou o meu jeito de enxergar o cristianismo. Mudou o meu jeito de enxergar a religião, mudou o meu jeito de me relacionar com Deus. E eu espero que esse entendimento traga para você também essa mudança, né? Que possa trazer clareza no seu coração acerca de tópicos que muitas vezes são controversos, muitas vezes são pregados de forma errada, muitas vezes são pregados de uma forma que diz que a palavra não fala isso, acerca desse tópico, mas eu queria trazer clareza, usando a própria Bíblia hoje para todos, acerca desses temas, né? Então, como eu disse, para a gente entender mordomia, nós precisamos, primeiramente, compreender o que é redenção. Ao compreender redenção, nós vamos entender qual é o princípio do mandamento do dízimo no Novo Testamento, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E como às vezes, não sei se vocês conhecem, mas o pastor Luciano Subirá, ele costuma dizer que o dízimo é uma celebração da redenção, né? E minha pergunta que fica aqui para vocês hoje, eu gostaria de começar com essa pergunta. Quantos aqui dão o dízimo simplesmente porque dizem que é correto dar? Eu ouvi do meu pastor e eu dou o dízimo porque todo mundo fala que é certo. Quantos aqui já fizeram isso por muito tempo sem ter o entendimento do que é? Muita gente, eu inclusive, né? Não havia assim uma clara explicação acerca da ideia do dízimo, por exemplo. Outra pergunta, quantos aqui não dão o dízimo porque não acham que é certo ou aplicável à nova aliança, após o Novo Testamento? Já chegaram pessoas para mim e falaram, o dízimo é algo do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Quando Jesus veio, ele aboliu o dízimo, né? Quantas pessoas já chegaram para mim e falaram isso? Muito mais de uma, né? Dando a entender ali a razão pelo qual ele não concorda com o dízimo ou ele não entrega o dízimo, e mascarando talvez ali um apego ao dinheiro, um apego aos bens materiais. Outra pergunta, quantos aqui não dão o dízimo porque não entendem o porquê isso é necessário e acham estranho esse ato de dar dinheiro para a igreja? Acredito que tenha muita gente aí fora que deixa de dar o dízimo porque não tem um claro entendimento do que é e acha errado dar dinheiro para pastor. Falam com essas palavras, literalmente com essas palavras. Eu não sei porque eu tenho que dar dinheiro para pastor, né? Claramente não entende o que a palavra diz acerca disso. E Felipe, as ofertas, aonde que elas entram, né, nessa questão aí da mordomia? Então você vê, são muitas perguntas que às vezes nós temos que responder porque não está claro para as pessoas, não está claro na cabeça delas
não há um entendimento claro, bíblico, acerca desse tema, né, desses tópicos. E provavelmente até você hoje aqui tenha muitas perguntas disso. E é por isso que eu quero seguir nessa mensagem esse fluxo aqui. Eu quero falar sobre redenção, a redenção, o quão ela implica e gera o princípio da mordomia na nossa vida, e o quão isso, trabalhando-se a mordomia, isso implica na questão do dízimo e das contribuições e das ofertas. Porém, antes de entrar em redenção, eu quero falar um pouco, eu quero desmistificar um pouco conceitos errados que a igreja e as pessoas formaram acerca do dízimo. Então é importante que todos nós aqui, que nós entendamos, né, de forma clara essa sequência de princípios. Redenção, que gera mordomia, e o que isso afeta o dízimo. Então essa mensagem ela vai ter, numa primeira parte, um caráter mais de estudo bíblico, né, mais informativo, onde eu vou trazer aqui acerca do que a Bíblia diz, acerca desses três temas, que estão completamente conectados, né, redenção, mordomia e dízimo. E depois eu queria trazer uma aplicação prática do que isso gera na nossa vida, né? E aí, o que eu vou fazer com isso? Né? Como eu devo agir diante disso? É isso que eu gostaria de trazer aqui hoje. A ideia é que esse entendimento, né, daquilo que eu vou falar hoje gere em nós um coração desprendido, um coração livre do apego material, né, e aí a gente possa ser livre para contribuir com o reino, né, para sermos ativos no reino, e é que a gente faça isso não porque alguém mandou, ou porque alguém disse que é certo, ou porque a Bíblia diz, mas que a gente faça isso com alegria, com amor e com gratidão. Esse é o propósito dessa mensagem de hoje. Amém? Eu queria que vocês decorassem uma frase, né? Eu vou começar com essa frase. As crianças aí, ó, fiquem atentas a essa frase que eu vou perguntar ela diversas vezes aqui. Se vocês errarem, eu vou ficar bravo e vou pôr vocês de castigo. Vou mandar vocês rezar 10 Pai Nosso lá atrás, lá na salinha. E Ave Maria. Brincadeira. Mas vocês vão orar lá de joelho lá na salinha, se vocês errar a frase aqui, ó. Hoje eles não estão na salinha, então eles têm que ficar atento aqui à palavra, né? A frase vamos lá, ó, a frase que eu quero que vocês memorizem é: tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Amém? Memorizaram aí? Então o dízimo, começando essa desmistificação, o falso entendimento, o entendimento errado que muitos têm acerca do dízimo, ele é um assunto controverso. É um assunto que gera muita discussão, muita polêmica. E veja, ele é um assunto controverso até para aqueles que estudam a Bíblia. Imagina para aqueles que não estudam. Porque tem muita gente que quer falar sobre isso e critica a questão do dízimo nas igrejas, mas nunca parou para estudar, não tem um claro entendimento, não sabe nada de Bíblia. Ele já é um assunto difícil de ser falado e controverso. Alguns pensam de uma forma, outros pensam de outra. Para aqueles que estudam, imagine para aqueles que não estudam e não têm um conhecimento bíblico. E eu vejo que muitas igrejas deixam de falar sobre isso pelo fato desse assunto ser controverso. A gente deixa de pregar algo que é bíblico e um mandamento do Senhor para não deixar os membros da igreja ou os membros da comunidade chateados. Eu não quero perder membro, então eu não vou falar sobre isso. Infelizmente, nós temos muito disso.
né? E a ideia aqui é que a gente não pense dessa forma, né? Todos precisam ter um claro entendimento acerca disso. E a controvérsia, a maior controvérsia que existe acerca do dízimo, ela está em Romanos 10, 4, que diz assim: o fim da lei é Cristo. Então as pessoas pegam esse verso de Romanos 10, 4, onde o Paulo diz que o fim da lei é Cristo, e eles falam: por que é que vocês estão pegando o dízimo da lei e colocando na nova aliança? 10, 4. Romanos 10, 4. E as pessoas falam, Romanos 10, 4 está dizendo, o fim da lei é Cristo. Por que vocês então pegam o dízimo, que é um mandamento da lei de Moisés, e vocês transportam ele para a nova aliança, né? Sendo que Jesus veio para determinar o fim da lei. A questão é, o fim da lei é Cristo, não significa a aniquilação total da lei. Jesus ele não veio para abolir toda a lei. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Significa o fim da lei é Cristo, o fim de uma lei específica, que teve vigência durante um sacerdócio anterior. Então, antes de Cristo, quem eram os sacerdotes? Qual tribo de Israel era responsável pelo sacerdócio da religião judaica? A tribo de Levi. Então, os levitas, né? Moisés era da tribo de Levi. A lei foi determinada por Deus, que passou para Moisés, e através da linhagem de Arão, irmão de Moisés, ali os sacerdotes e os levitas, eles cuidavam do templo. Eles eram responsáveis pela aplicação da lei. Eles eram responsáveis para confirmar se a lei estava sendo obedecida pelo povo. Então a gente tem um sacerdócio levítico no Antigo Testamento, e essa lei era vigente enquanto o sacerdócio era o sacerdócio levítico. Certo? Porém, teve uma mudança de sacerdócio. Quando Cristo vem, ali acontece uma mudança de sacerdócio. A gente vai ler um texto que mostra isso. E a lei que passa a ser vigente é a lei de Cristo. Não quer dizer que toda a lei foi abolida. Quer dizer que a lei foi ajustada. Ela não foi aniquilada totalmente. Então, quando se muda o sacerdócio, acontece uma mudança de lei. E a aplicação de uma nova lei, né, que veio com o sacerdócio de Cristo, não implica que nada da lei anterior seja mantido ou não. Jesus ele não veio e disse, tudo que Moisés falou está errado, agora vocês vão ter que fazer o que eu falo. Em nenhum momento você vai achar isso na Bíblia. Em nenhum lugar você vai achar isso. E também isso não implica que uma nova lei, nessa nova lei, tudo que esteja ali seja novo. Então existem ali algumas mudanças de lei que aconteceram do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Cristo. E a gente tem eu vou falar aqui de 5 tipos de mudança. Só vou aqui exemplificar rapidinho para a gente não ficar muito preso nisso, não é o nosso foco aqui. Mas, por exemplo, teve leis que permaneceram, permanência. Em Efésios 6:2, Paulo orienta a igreja de Éfeso a honrar pai e mãe, para prolongar os dias deles na terra. Efésios 6:2, honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ele está falando, esse é o primeiro mandamento lá dos 10, que tem uma promessa. Honra teu pai e tua mãe para que você prolongue seus dias na terra. Então essa lei ela foi mantida. Paulo diz aqui em Efésios 6:2, igual a gente viu, que essa lei é mantida para a nova aliança. Paulo vem depois de Cristo. Tem outras leis que foram revogadas. Realmente, tiveram leis que foram revogadas. Em Efésios 2:15, Paulo fala que existiram leis de ordenanças de caráter cerimonial que foram revogadas.
O que ele quis dizer? Leis de caráter cerimonial, ordenanças de caráter cerimonial. Por exemplo, hoje nós não sacrificamos mais animais como oferta ao Senhor. Né? Vamos ofertar aqui hoje, a gente vai fazer a fogueira ali no fundo. Aí no dia da ceia, todo mundo vai trazer um cabritinho vivo. A gente vai chegar ali atrás, vai sacrificar ele, vai queimar ele em oferta ao Senhor. Não, a gente não faz mais isso. As leis de ordenança foram, algumas delas, a boa parte delas foram revogadas, porque eram de caráter cerimonial. Existem leis que foram ampliadas. Aí nós temos as ampliações, o terceiro tipo. Né? Então a gente falou aqui, leis que permaneceram, leis que foram revogadas e agora leis que foram ampliadas, como por exemplo o adultério. O adultério lá na lei de Moisés era não adulterarás. Mas Jesus ele diz que todo homem que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério. Ele ampliou o impacto dessa lei. Isso está em Mateus 5:27. Né? E tem outras leis que foram transformadas em figuras simbólicas. Então, por exemplo, no Antigo Testamento havia-se ofertas de incenso ao Senhor. Você lê lá o livro de Levítico e de Êxodo, você vê ali os mandamentos acerca das ofertas de incenso, as orientações acerca das ofertas de incenso. Mas no Novo Testamento, em Apocalipse 5:8, diz que taças cheias de ouro de incenso, que são as orações dos santos. Então hoje a nossa oferta de incenso são as orações que nós entregamos ao Senhor. Por isso que eu costumo dizer que oração não é um momento que você tira para pedir algo para o Senhor. É um momento que você tira para contemplar a beleza dele. Amém? Então nós tivemos diversas... A lei ela foi ajustada. Não quer dizer que tudo que era da lei de Moisés foi revogado e que essa lei que Cristo implementou é totalmente nova, em todos os pontos. Não, a lei passou por um ajuste. E a gente tem um outro tipo de mudança de lei, que é o ajuste de propósito. Eu vou falar dele porque o dízimo entra nesse tipo aqui de mudança. O ajuste de propósito. E é interessante porque quem explica a Bíblia é a própria Bíblia. A Bíblia não tem informações conflitantes, né? Mas quando a gente está diante de aparentes contradições, nós temos esse desafio de interpretar a Bíblia. E a própria Bíblia ela precisa dar sentido ao conteúdo dela. Lembra lá quando Jesus estava ali no momento seu de jejum, no deserto, Satanás aparece para ele, leva ele até o pináculo do templo e fala, pula daí que Deus vai te salvar. Está escrito. Né? E Jesus fala, mas Satanás, também está escrito. Ele fala assim, isso que você está falando tem muitas outras coisas que a palavra de Deus diz que me diz para não fazer. Então a própria Bíblia, ela é autoexplicativa. Basta a nós o desafio de interpretar aquilo que ela está falando. Então eu queria que nós abríssemos em Hebreus 7, do 1 ao 10, nós vamos ler juntos. Qual que é a frase mesmo, gente? Tudo que eu tenho pertence a Deus. Ó. Os adultos estão fracos, as crianças estão decorando aqui. Ó. Tudo que eu tenho pertence a Deus. A gente vai chegar no entendimento dessa frase. Todos abriram em Hebreus 7, do 1 ao 10. Aqui em Hebreus 7, do 1 ao 10, o escritor de Hebreus diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Aqui o escritor de Hebreus está fazendo uma referência a Gênesis 14. Lembra lá que Abraão vai tentar socorrer o sobrinho dele, Ló, que foi feito prisioneiro pelos reis. Aí ele vai lá e guerreia, acho que são contra 5 reis, não é?
e ele derrota os reis, ele pega tudo aquilo que ele ganhou despojo de guerra e traz para ele. É disso aqui que o escritor de Hebreus está falando. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. E aqui ele está falando de Melquisedeque. Primeiramente, o nome dele significa rei da justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Ele não teve princípio de dias, nem fim de existência. Mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Olha o que o escritor está falando de Melquisedeque. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado do melhor dos despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui, os que recebem dízimos são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Gente, criança, silêncio. Tá? Então vamos lá. Olha o que ele está falando aqui. Abraão, que é ascendente de Levi, ele é bisavô de Levi. Quando a gente para ver a história, Abraão ele teve Isaque, o filho da promessa. Isso foi depois dos 100 anos. Isaque teve Esaú e Jacó. E Esaú e Jacó, Isaque teve quando já tinha 60 anos de idade. Depois disso, Jacó teve 12 filhos homens. Um deles era Levi, a qual a tribo foi responsável pelo sacerdócio. Então, a tribo de Levi, através da descendência de Arão, como sacerdócio, eles eram responsáveis por receber o dízimo do povo. É isso que ele está falando aqui. Só que Abraão, quando ele vai para essa guerra contra os reis, ele ganha a guerra, ele retira os despojos, traz os despojos, e ele entrega o dízimo para Melquisedeque. E ali diz que Melquisedeque, era evidente que o inferior seria abençoado pelo superior. Ele estava dizendo, Abraão era inferior a Melquisedeque. Abraão, o pai de muitas nações. Ele estava dizendo assim, é evidente que Levi, ali representado pelo seu pai Abraão, estava entregando os dízimos para alguém que era superior. E ele fala que Melquisedeque, ele é aqui uma tipologia de Cristo, porque ali no verso anterior, o que a gente leu, Hebreus 6:20, né, diz que Cristo, ele é um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Hebreus 6:20 diz isso. Né? Se o Jean puder pôr aqui para mim, por favor. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Melquisedeque aqui, ele é uma tipologia de Cristo, de Jesus. Um homem que não teve início nem fim. Ele faz várias referências aqui a Jesus, o escritor de Hebreus. Né? E aqui, obviamente, aqui no verso 20 do capítulo 6, ele está fazendo uma referência a Salmo 110:4, que é um salmo messiânico que fala de Jesus, aquele que seria sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então,
aqui nós temos basicamente uma passagem de sacerdócio. Aqueles a quem era confiado a responsabilidade de receber os dízimos, no caso Levi, na figura do seu bisavô Abraão, estava entregando os dízimos a alguém que representava a Cristo. É isso que o escritor de Hebreus está falando aqui. Então aqui nós temos uma passagem de bastão de sacerdócio e também, consequentemente, uma passagem, um ajuste de propósito do dízimo. Então aqui, claramente para mim aqui, mostra que essa passagem ela está transferindo o mandamento do dízimo para a nova aliança. Por que o escritor de Hebreus vai falar acerca de dízimo? No Novo Testamento, se o dízimo não deveria ser tratado como algo no Novo Testamento. Então o dízimo ele não termina na lei, mas ele é reafirmado no Novo Testamento sobre o sacerdócio de Cristo. É interessante porque em nenhum momento Jesus ele revoga o dízimo. Quando ele revoga algo, é um mandamento claro. Igual ali o mandamento das ordenanças, que a gente vê em Efésios 2, Não se faz uma revogação simplesmente deixando de falar sobre aquilo, ou supondo que há pouca informação. Uma revogação ela tem que ser clara, ainda mais uma revogação de uma lei. Ele tem que falar, não vai mais fazer isso. Em algum momento Jesus, ele fala aos apóstolos, revogando o dízimo, ele fala assim, digo aqui que a partir da minha morte ninguém mais vai pagar dízimo. Em algum momento ele faz uma afirmação dessa? Em nenhum momento ele faz isso. Então houve um ajuste de propósito. O dízimo ele entra numa categoria de mudança de lei que nós podemos chamar de ajuste de propósito. Olha o que diz em Malaquias 3:10, e aqui a gente conhece muito bem aqui a gente conhece muito bem essa passagem, Tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Malaquias 3:10, conhecemos bem essa passagem. Qual era o propósito do dízimo no Antigo Testamento? Era o sustento de uma tribo, e para manter ali as questões do tabernáculo e do templo. Então, no Antigo Testamento, o dízimo tinha esse propósito, manter uma tribo. A tribo de Levi ela não tinha terras. A gente conhece a história, quando eles entram na terra prometida, sob ordem de Moisés, Josué ele faz a divisão das terras, e algumas tribos ficam ele divide ali em 12, porém, a tribo de José é dividida entre os dois filhos deles, Manassés e Efraim. E Levi fica sem terra, por quê? Porque a tribo de Levi era responsável pelo cuidado, pelo sacerdócio, pelo cuidado do templo e do tabernáculo. Então eles ficam sem terra. Dentro de cada um dos territórios das tribos, haviam cidades onde os levitas poderiam morar com as suas famílias. Então, em cada tribo tinha cidades específicas levíticas, onde os levitas moravam. Então, os levitas eles não tinham terra. Então, eles não tinham como se sustentar. Então, 10% de tudo o que era produzido por todas as tribos era destinado aos levitas, ao sacerdote, e eles ali distribuíam, se mantinham, cuidavam do templo com esses valores. Porém, aqui nós temos um ajuste de propósito. O dízimo no Novo Testamento ele passa a ser do sumo sacerdote, de Jesus. Não mais de uma tribo.
responsável pela administração daquilo. Mas Jesus passa a ser o sumo sacerdote e a todos os dízimos são destinados a ele. A gente viu nesse exemplo de Hebreus 7, Abraão se inclinando para Melquisedeque, entregando os dízimos. Ali Melquisedeque, que é uma figura de Cristo, e o sumo sacerdote, que é Cristo, recebendo, né, essa passagem de bastão. Então os dízimos no Novo Testamento ele passou por um ajuste de propósito. O propósito é que os dízimos passam a ser de Cristo e não mais para sustento de uma tribo. Obviamente que hoje, ao receber os dízimos, né, muitas igrejas usam isso para pagar o salário do pastor, né, para administrar os bens ali da casa de Deus, né. Porém, não cabe mais a nós entender que nós temos o direito de decidir o que fazer com o nosso dízimo, porque o dízimo ele é de Cristo. E a gente vai voltar a falar sobre isso quando a gente falar de mordomia. Então Jesus, ele não fala contra o dízimo no Novo Testamento. Você não vai achar nenhum versículo no Novo Testamento que Jesus fala contra o dízimo. Mas ele fala muitas vezes acerca do dízimo. Olha o que ele diz em Mateus 23, 23. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas. Ele dando uma dura nos fariseus. Porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que ele está falando aqui? É o único momento que você vai ver Jesus dizendo que os fariseus fazem algo correto. Ele está falando, vocês deviam continuar fazendo isso, o dízimo que vocês fazem certinho. Aqui os fariseus eles eram uma seita mais severa do judaísmo, da religião judaica. Eles seguiam a lei ali, eles eram muito dedicados ao cumprimento das leis. E nesse verso ele dá a entender que a prática do dízimo pelos fariseus está correta. Porque ele diz no final, vocês têm que continuar fazendo essas coisas corretas, mas não deixar de fazer as outras, que é a justiça, a misericórdia, a fé. É o único momento na Bíblia que você vai ver Jesus elogiando os fariseus por fazerem algo certo da forma certa. Então você vê que os fariseus eles eram bem severos. Ele está dizendo assim, vocês tiram o dízimo, né, da hortelã, do endro. Então vamos lá, deu 10 quilos de hortelã na colheita ali do fariseu, da casa dele. Ele vai lá e tira, deu 10 quilos, ele vai tirar 1 quilo, é a 10ª parte. Dízimo é a 10ª parte. Ele fala assim, em tudo que vocês ganham, vocês tiram certinho. 10% de tudo que vocês ganham, vocês entregam. Jesus está falando, vocês estão fazendo isso corretamente, mas vocês não podem negligenciar as coisas que vocês estão deixando de fazer. Então aqui Jesus dá a entender que o que eles estão fazendo é correto. Tem outro momento que Jesus diz, isso está em Mateus 22, que ele diz assim, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que ele está falando que eles têm que dar a César aqui? O imposto. O imposto era uma fatia percentual dos ganhos. Ele está falando assim, vocês têm que dar a César o imposto que é devido a ele, e vocês têm que dar a Deus a parte dos ganhos que é devida a ele. Então aqui a única coisa que entra nessa lógica de dar a Deus é o dízimo. Então não só não houve revogação do dízimo, como tem textos que contribuem, que sustentam a continuação do dízimo na Nova Aliança, no Novo Testamento. Então eu não tenho nenhuma dúvida acerca da continuação do dízimo no Novo Testamento. Nesses textos, Jesus ele mostra para a gente que o dízimo ele foi mantido, ele continua. Só que teve um ajuste de propósito. E o primeiro ponto desse ajuste nós falamos aqui. Não é mais
para mantimento de uma tribo. Os dízimos agora pertencem ao sumo sacerdote Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, aquele sumo sacerdote que é eterno, sem início de dias e sem fim. É isso que ele está falando aqui. E qual que é a frase mesmo? Tudo que eu tenho pertence a Deus. Ó, vocês estão esquecendo aí, hein? Né? E qual que é a relação entre, então, dízimo e a redenção? Vamos falar um pouco sobre redenção? Eu queria que a gente abrisse em Malaquias 3 de novo, só que a gente vai falar a partir do verso 6. Malaquias 3:6. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, hein, gente? E é justamente o último capítulo aqui. Em 3:10 acaba aí. Né? Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como que havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda me perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando. Vocês, a nação toda. Aqui Deus está dizendo assim: olha, o povo, vocês, meu povo se afastou de mim, vocês se afastaram de mim, e vocês deveriam voltar para mim. E o povo pergunta, mas Senhor, voltar como? E aí Deus responde, parando de me roubar. E o que eles estão roubando? Os dízimos e as ofertas. Toda essa discussão aqui que a gente leu, desse capítulo de Malaquias, desses versos de Malaquias, é acerca de propriedade. Roubar é o quê? É uma apropriação indevida. Quando eu estou roubando, eu estou pegando algo que não é meu. Né? E tudo isso aqui é acerca de propriedade, porque o que é propriedade? É eu ter posse de algo. Eu estou pegando algo que não pertence à minha posse, certo? E quando nós falamos de propriedade na Bíblia, a gente precisa falar sobre a doutrina da redenção, que é basicamente o cerne da revelação bíblica aqui. E a minha pergunta é para vocês, o que é redenção? Já te perguntaram o que é redenção? E aí, o que vocês acham? O que é redenção? É difícil explicar, né? O que é redenção? Alguns vão falar salvação. A gente cresceu ouvindo falar disso o tempo todo, né? Mas você vê como é difícil a gente explicar o que é redenção? Alguns vão dizer salvação, outros vão dizer perdão dos pecados, outros vão dizer escapar da condenação eterna e ir para o céu. Só que tudo isso não é redenção. Tudo isso é uma consequência da redenção. Vou explicar agora aqui. Né? Mas não é a redenção em si. Tudo isso que eu falei, a salvação, o perdão dos pecados, escapar da condenação e ser salvo, é uma consequência da redenção. Redenção no Antigo Testamento é uma transação comercial de resgate de uma propriedade. Redenção é um ato de compra de uma propriedade que está sendo resgatada por você. Se você é um redentor ou um resgatador, você está comprando algo para resgatar aquilo. Isso é redenção. Acho que vocês estão começando a entender onde eu quero chegar. Só que redenção para um judeu
né, é parte de um contexto cultural que não precisa de explicação. Então Jesus ele usa, na maioria das frases que a gente vê, dos versículos que a gente vê falando sobre redenção, para o judeu aquilo ali já é um entendimento muito claro. Mas para a gente que não estamos na cultura deles, nós não fazemos parte da cultura deles, isso para a gente fica um pouco nebuloso. Né? Eu até lembro um exemplo disso, eu lembro que a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu ia levar uma lembrancinha para os americanos que trabalhavam comigo. Eu falei, eu vou comprar um pacote, aquela tigelinha de paçoquita, de paçoca, porque lá não tem paçoca, né? Eu cheguei lá no primeiro dia, levei para eles assim, lá no escritório, tinha uma senhora que trabalhava comigo. Aí eu cheguei para ela assim, falei, olha, eu trouxe paçoca, né? Ela olhou aquilo ali, o que é paçoca? Paçoca pra gente não precisa de explicação, né? E aí falei, como é que eu vou explicar para ela o que é paçoca? É um doce, em inglês ainda por cima, é um doce de amendoim com... ela fez a pergunta que ela não devia fazer, né? O que é paçoca? Pra gente, paçoca é algo muito natural, a gente bate o olho num negócio assim, a gente fala, paçoca. É a mesma coisa de redenção para o judeu. Quando ele ouvia falar de redenção, ele já sabia o que era, mas para a gente, redenção não faz muito sentido. A gente não tem um claro entendimento sem explicação. Levítico 25 diz assim, se alguém do meu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, ou redentor, seu parente, e resgatará o que esse irmão vendeu. Levítico 25 fala da lei de servidão e escravidão. Contextualizando aqui, quem já leu o livro de Ruth aqui? Né? O livro de Ruth é uma história de redenção. Porque o que acontece lá? Noemi com seu marido Elimeleque, eles moravam na terra de Moabe, eles foram para lá porque eles estavam passando por uma necessidade. Lá Elimeleque morre, marido de Noemi morre, eles tinham 2 filhos que também morrem, e Noemi fica sozinha junto com as 2 noras, e uma delas era Ruth. E aí, como elas estavam passando por muita necessidade, pois não havia mais homens na família, elas decidem voltar para Belém, que era a terra delas, em Judá. E lá, Ruth conhece Boaz. Boaz, ele era um parente próximo de Elimeleque. A Bíblia não diz que ele era irmão, ele devia ser algum primo ou alguma coisa assim. E Boaz, ele começa a se interessar por Ruth. Só que para ele poder casar com Ruth, ele tinha que ser o resgatador da família de Noemi. Então primeiro ele diz assim, olha, certamente que eu sou um parente resgatador. Ele fala para Ruth, certamente que eu sou um parente resgatador. Mas tem outro parente que tem prioridade na aquisição de vocês. Ele fala, eu vou conversar com esse outro parente, se ele não tiver interesse, eu vou lá e me torno o redentor de vocês. E aí ele vai lá, ele conversa com esse outro parente não tinha interesse em comprar todas as dívidas da família de Noemi, e ele vai lá e compra, ele se torna o redentor, ele livra elas das dívidas, e todos os bens que eram de Noemi e de Elimeleque passam a ser de Boaz. E isso lhe dá o direito de casar com Ruth. Né? Então eles se casam e ali eles têm um filho chamado Obed, que é o avô do rei Davi. E Ruth era uma moabita, né? A gente sabe da história. Então o livro de Ruth é uma história de redenção. Boaz foi o redentor da família de Noemi. E quando alguém não podia pagar uma dívida no Antigo Testamento, na lei de Moisés, falta de dinheiro não era desculpa.
A gente vê aqui em Levítico 25 que explica, né? Então a primeira coisa que quando você faz um empréstimo, uma dívida com alguém, e você não tem dinheiro para pagá-lo, a primeira coisa que vai nesse pagamento são os seus bens. E aí quando a gente fala de bens ali no Antigo Testamento, é os animais, por exemplo, ovelhas, touros, né, cabras, né, os animais são usados para pagar essa dívida. Se todos os animais que você tem não são o suficiente, entra no jogo aí as propriedades, as terras. Só que é interessante aqui porque as terras, na lei de Moisés, ela não era passada de forma perpétua, de forma permanente. Por quê? Porque quando eles entram na terra prometida, as terras são divididas para cada tribo. Então vamos supor que eu sou da tribo de Judá e eu fico devendo para alguém da tribo de Manassés. E aí ele já pegou todos os meus bens, o próximo passo é ele pegar minhas terras. O que eu faço? Eu vou vender, ele vai cobrar de mim, ele vai abater da minha dívida o uso da minha terra até o próximo ano do jubileu. Então o ano do jubileu acontecia a cada 50 anos. Então vamos supor que falta 15 anos para o ano do jubileu chegar. Então eles vão pegar esses 15 anos que faltam e eles vão usar para abater a minha dívida. E aquela pessoa da tribo de Manassés vai poder usufruir dos benefícios da minha terra durante esses 15 anos. Quando acaba o ano do jubileu, essas terras voltam a ser minha propriedade. Então a lei de Moisés não permitia transferência de terras em caráter permanente. Um exemplo bem legal disso são das filhas de Zelofeade, né? Quem lembra aqui das filhas de Zelofeade? Zelofeade é um homem que morre, ele não tinha descendentes homens, ele tinha somente 4 filhas. Zelofeade era um homem da tribo de Manassés. E o que elas fazem? Elas vão até Josué e falam, a gente quer que você divida as terras do meu pai em 4, para que nós nos tornemos herdeiras dele. E aí eles decidem fazer isso, só que existe um mandamento que elas têm que seguir. Elas não poderiam se casar com alguém de fora da tribo de Manassés, porque se elas se casassem com alguém de fora da tribo de Manassés, o marido delas de fora da tribo de Manassés ia ser o novo detentor daquelas terras, mas aquelas terras pertenciam à tribo de Manassés. Então elas tinham que casar com alguém, a exigência é que elas casassem com alguém da própria tribo delas. Então a propriedade ela não era transferida de forma permanente, era só até o término do jubileu, até chegar o próximo ano do jubileu, que acontecia a cada 50 anos. Mas vamos supor que nessa dívida pegou-se todas as minhas propriedades, meus bens e todas as minhas propriedades, e ainda assim não foi o suficiente para eu quitar essa dívida. Qual que é a próxima coisa que entra em jogo? A minha vida, a minha liberdade. Então eu me torno escravo. Eu me torno escravo, só que eu não me torno escravo para sempre. Existiam algumas leis que permitiam a minha liberdade. A primeira lei é justamente a lei do ano do jubileu. Então eu seria escravo até que o próximo ano do jubileu chegasse. Então vamos supor aqui que eu fiz um empréstimo de um hebreu, né, de um homem, pode ser da tribo de Judá, eu pedi emprestado para ele uma determinada quantidade de dinheiro. Ele me emprestou. Na hora que chegou na data de pagar, eu não tinha como pagá-lo, deu tudo errado. Eu investi lá na agricultura, veio a seca, depois veio a chuva, destruiu na hora errada, destruiu tudo, perdi tudo, não tive lucro nenhum e não tinha dinheiro para devolver para ele. O que vai acontecer? Ele vai liquidar os meus bens. Pegou todos os meus bens, não foi suficiente, pegou todas as minhas terras, propriedades, não foi suficiente, me tornei escravo dele. Eu não era hebreu, ele era hebreu, eu não. Vamos supor que eu tenho 51 anos de idade e o ano do jubileu foi no ano passado. No próximo ano do jubileu eu vou ter 100 anos.
eu não tenho interesse nenhum, eu posso esperar, porque vai chegar aos 85 anos, ele vai ter que cuidar de mim. Porque eu sou escravo dele, é responsabilidade dele me dar comida, cuidar das minhas doenças. Né? Vai chegar ali perto dos 100 anos e falar, não tenho interesse nenhum em ser livre, você pode cuidar de mim até eu morrer. Então o ano do jubileu não era uma opção. Eu não era hebreu, eu disse que eu não era hebreu, ele é. Para a escravidão entre hebreus, existia uma lei dos 7 anos. Então, a cada 7 anos, se você tinha um escravo que era hebreu e você era hebreu também, você era obrigado a dar liberdade para ele. Ele só podia ser seu escravo a cada 7 anos. Só que eu não era hebreu, então essa lei dos 7 anos não se aplica para mim. Qual que é a última opção? Redenção. A última opção é redenção. Quando um parente, movido de compaixão e misericórdia, ele paga a minha dívida para esse homem, para esse credor, e esse credor deixa de ser meu dono, e eu sou, teoricamente, livre desse credor. Todos os meus bens, consequentemente, todos os meus bens e propriedades, minhas terras, também deixam de ser dele. Mas isso significa que eu deixei de ser escravo? Não. Porque agora eu tenho um novo dono, meu parente, que comprou de mim, que me comprou, pagou minha dívida e agora ele tem direito sobre mim. Esse parente estaria assumindo a minha dívida e ele seria meu dono até o próximo ano do jubileu. Né? Mas então não é trocar 6 por meia dúzia? Também não. Porque esse parente, ele me comprou não com o intuito de me manter escravo. Ele me comprou já com movido de misericórdia para me libertar da minha dívida. Certo? Essa é a ideia de redenção. Né? Olha o que diz em Efésios 1:7. Paulo dizendo aos Efésios, nele temos a redenção. Nele quem? Jesus. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. O que ele quis dizer aqui? Ele pega um exemplo que todo judeu conhece, redenção. O que é redenção mesmo? Um ato de compra, para adquirir uma propriedade. Então o que Jesus fez? Ele nos comprou, e agora nós somos propriedade dele. Isso é redenção. Né? Então ele pega um exemplo que todo mundo conhece, lembra lá da paçoca, lá quando me perguntaram da paçoca, né? Para mim era paçoca é paçoca, não tem explicação. Para o judeu, redenção não precisa de explicação, é por isso que Paulo usa esse termo aqui. Então a Cristo veio pagar a nossa dívida com o sacrifício dele. Por que ele veio pagar a dívida? Porque a dívida era muito grande, era tão grande que eu e você não tínhamos como pagar. A dívida era tão grande, tão alta, que ela nos levou à escravidão. Qual escravidão? Do pecado. Então nós éramos escravos do pecado. Quem era o nosso dono? Satanás era o nosso dono, nós éramos escravos do pecado. Cristo veio como redentor e num ato de compra, ele comprou, nos comprou para Deus. E nós nos tornamos propriedade dele. E não só nós, tudo que nós temos passa a ser propriedade dele. Entendeu o que é redenção? Olha o que diz em Salmos 49:7. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir. Ele está falando lá para os judeus. O seu irmão, ninguém pode pagar o preço dele. Ninguém pode ser o redentor dele. Nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é caríssima.
Olha o que o salmista está dizendo: ninguém pode pagar esse preço. O preço da escravidão pelo pecado. E aí que a gente entra no mistério da encarnação de Cristo. Porque Deus, na pessoa de Jesus, precisou vir como homem. Por quê? Porque só um parente consanguíneo poderia se levantar como resgatador. Nosso irmão mais velho. Só um parente próximo podia nos resgatar e pagar a nossa dívida. Por isso que Deus vem como homem na figura de Cristo e paga a dívida. Não havia aqui, como a gente leu em Salmos, não havia aqui ninguém que podia fazer isso, pois todos nós nascemos debaixo da mesma escravidão, debaixo da mesma dívida. Somente um podia fazer isso, aquele que não tinha pecado. E ele precisou vir como homem porque ele precisava ser um parente próximo. Se nós somos filhos, ele é o irmão mais velho. Então, no momento que Jesus paga a dívida na cruz, o que ele realizou foi o quê? Um ato de compra. Um ato de compra. Redenção é um ato de compra. Lembra lá que ele disse lá, está consumado? Na cruz, está consumado. No grego, ele disse tetelestai, que significa totalmente pago. Está consumado, no original, está totalmente pago. É isso que ele disse na cruz. Digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, pois que foste morto e com teu sangue compraste para Deus toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5:9. Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus. Compraste para Deus. Então o que Jesus fez na cruz foi pagar a nossa dívida, e no ato de pagamento dessa dívida ele nos compra. Ele nos liberta da escravidão do pecado. Felipe, então a gente não é mais escravo? A gente precisa entender aqui. Nós éramos escravos do pecado. Satanás era o nosso dono. Mas quando Jesus nos compra, ele passa a ser o nosso novo dono. Mas ele não comprou só a nossa liberdade, ele comprou como redentor, como nosso resgatador, veio no pacote tudo aquilo que era nosso, nossos bens e nossas propriedades. Qual que é a frase? Quando ele compra, quando ele faz esse ato de compra da redenção, tudo que nós temos passa a pertencer a ele. Então, relativamente, devido ao direito de compra, nós deveríamos ser escravos desse novo dono. A diferença é que esse novo dono, que é Deus, ele não nos trata como escravos, ele nos trata como família. E além de filhos, de nos chamar de filhos, de nos dar direito de sermos filhos de Deus, ele nos constitui como co-herdeiros com Cristo. Ou seja, tudo aquilo que era nosso, que agora é dele, nós temos o direito de usufruir. Isso está em Romanos 8:17. Além de sermos filhos, olha o que ele disse lá em Apocalipse, no verso 10. Ele compraste para Deus toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Além de filhos, ele nos fez reis e sacerdotes com Cristo Jesus. Porém, mesmo nos tratando como família e não como escravos, isso não muda o fato de que
legalmente Ele é o nosso Senhor. Mesmo não nos tratando como escravos, Ele tem o direito de ser o nosso Senhor e o nosso dono. Ele é Pai e Senhor ao mesmo tempo. É isso que a gente confunde muitas vezes. Jesus é o meu Pai. Ele é, mas Ele é o seu Senhor. Ele é o seu dono. Você é propriedade dEle. Tudo que você tem é propriedade dEle. E aí é interessante porque essa palavra Senhor, que aqui no original é Kyrios, do grego, o grego Kyrios, no original significa dono, mas na língua portuguesa a gente fragiliza essa palavra, né? A gente leva isso a gente trata como Senhor, os mais velhos, nossos pais, avós, nosso chefe. O Senhor precisa disso, nosso patrão. Só que no original aqui, no texto original, Senhor Kyrios significa dono. Olha o que diz em 1 Pedro 2, verso 9, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos propriedade de Deus. Qual era a frase mesmo? Tudo que eu tenho pertence a Deus. Então você não é dono de si mesmo, você não é dono do seu corpo, você não é dono nem do seu nariz. Você não é dono de nada, na verdade. Tudo que você tem pertence a Deus. E é onde que entra a mordomia aqui. Então nós temos um claro entendimento sobre o que é redenção, certo? O que é redenção? Um ato de compra, uma transação comercial. Agora, quando te perguntarem o que é redenção, você vai falar, é um ato de compra. Você vai saber que é um ato de compra. E quando a gente entende redenção, nossa perspectiva de vida cristã, ela precisa mudar totalmente. Porque você passa a entender que tudo é de Deus. Que a sua vida é de Deus. Que a sua casa é de Deus. Que a sua família é de Deus. Que o seu dinheiro é de Deus. Que os seus bens é de Deus, que o seu carro é de Deus, que os seus animais de estimação são de Deus. E a gente entra numa questão da mordomia. Mas antes, acerca do dízimo, queria perguntar aqui. 10% daquilo que eu ganho vai ser de Deus? Baseado nisso que a gente falou aqui? Não. 100% vai ser de Deus. Deus ele não comprou de Satanás só 10% das suas ações. Ele não comprou só seu pé direito. Ele pagou, redenção não tem parcial. Redenção é um ato de compra total. Ali o redentor, ali no Antigo Testamento, o parente remidor, ele tinha que pagar tudo. Não tinha como ele pagar, vou pagar só para recuperar a pessoa, pode ficar com as terras, os bens e tal. Só a liberdade, vou comprar os bens e as propriedades, não tem problema, não. Vou comprar só as propriedades, aquele parente ruim, né? Vou comprar só as propriedades dele e as terras, e você pode ficar com a pessoa aí como escravo, né? Tem uns parentes bem ruins que faria isso, hoje em dia. Né? Mas não é o papel do Redentor aqui. Ou é tudo ou é nada, não tem essa. Então a redenção faz Deus dono de tudo, não é só de 10%. Então não é 10% do que você tem que é de Deus. E aí tem algumas passagens no Novo Testamento que corroboram com isso. Mateus 13:44, vamos abrir lá junto? O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo,
que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Continua. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Marcos 10, 21, não precisa abrir. É a passagem do jovem rico. E Jesus diz para ele assim: só uma coisa falta a você. Vai e vende tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Quanto que Deus pede no Novo Testamento? Não é só 10%, é tudo. Felipe, quer dizer que eu compro a minha entrada no reino de Deus, igual está dizendo aqui? Não. Nós não compramos nada. Nós fomos comprados. Mas para reconhecer a legitimidade do ato de compra, nós temos que desistir da fantasia de que nós achamos que somos donos de alguma coisa. Então, como a gente entra no reino de Deus? Quando a gente reconhece que pelo direito de compra, Jesus é dono de tudo. E Jesus é o nosso dono. Partindo do princípio que tudo, 100%, é de Deus, então Ele não pede que nós demos a Ele 10% daquilo que é nosso. Na verdade, Ele permite que nós administremos 90% daquilo que é dele. Entende qual é a diferença de pensamento de um mordomo? Um mordomo, ele administra aquilo que lhe foi confiado. Quando a gente fala de mordomo, eu já sempre dei esse exemplo aqui. Quem que vem primeiro na cabeça? O Alfred, do Batman. O que ele faz pelo Bruce Wayne? Tudo. Mas é alguma coisa dele? Não. Nós temos que ser os Alfreds de Deus. Né? A gente cuida, Ele nos confia para cuidar daquilo que é dele e Ele nos deu. E Ele só pede que nós devolvamos 10%. Na verdade, tudo é dele, a gente leu aqui. Esse é o princípio da mordomia, nós somos mordomos. Pessoas escolhidas por Deus para administrar aquilo que é dele. Qual que é a frase mesmo? Tudo que eu tenho pertence a Deus. Fixou isso? Agora, se você entendeu que Jesus é o seu dono, pois Ele te comprou, como você, que foi comprado, deveria agir? Qual é a aplicação prática disso daqui que a gente falou até agora? Tem uma história muito interessante que está em Gênesis 47, que é a época das vacas magras, José no Egito. Então, lá em Gênesis 40, José interpreta os sonhos de Faraó, aí ele fala que as 7 vacas gordas são uma representação de 7 anos de fartura na terra do Egito. E depois vem as 7 vacas magras, e ali é o tempo de falta, de necessidade na terra do Egito. E aí ele fala para Faraó assim: você tem que escolher alguém para administrar, alguém sábio para poder administrar esses períodos. Aí ele fala: então tá bom, você está contratado, não conheço ninguém mais sábio que você, a responsabilidade é sua. E aí passam-se 7 anos de fartura. José, ele guarda tudo que ele consegue. E aí vem os 7 anos de vacas magras. Passa-se o primeiro ano, não tem mais alimento na terra do Egito. O que ele faz? Os egípcios vêm até ele e falam: eu tenho alimento, eu estoquei. Você me paga e eu te dou o alimento. E aí a Bíblia diz que José, ele tirou de circulação todo o dinheiro do Egito. Não havia mais dinheiro no Egito.
E por esse ano ele sustentou todo o Egito, por causa daquilo que ele havia guardado nos 7 anos anteriores. O que aconteceu? Acabou esse ano, deu ruim de novo, porque acabou a comida, eles tinham que ter mais comida, eles tinham que pedir mais comida, o povo do Egito estava com fome. Eles chegam para José e falam, acabou a comida, a gente não tem mais dinheiro, o que a gente faz? Fala, vocês me dão os seus bens, seus animais, e eu vou dar comida para vocês por esse ano. Aí ele deu. Ele pegou todos os animais para Faraó, comprou todos os animais para Faraó. Passa-se esse ano, vem a fome de novo, porque acabou a comida. Aí os egípcios vão lá e falam, estamos com fome, acabou a comida, a gente não tem mais bens, o que a gente faz? A única coisa que a gente tem é as nossas terras e nós mesmos. O que José faz? O que eles falam para José? Então vamos fazer o seguinte, compra a gente, já que você tem mantimento, pelo menos eu não vou morrer. Né? Compra a nossa liberdade, pelo menos eu não vou morrer. E as nossas terras, compra as nossas terras também. O que José faz? José compra. Compra eles, começa a tratá-los como escravos, e eles não faltam mais alimento para eles. Chega um momento que José comprou o Egito inteiro para Faraó. Todas as terras, todos os animais, todos os homens. Só que José chega neles e fala assim, a intenção de Faraó nunca foi tratar vocês como escravos. Faraó só queria salvar vocês. Então Faraó, tudo que vocês produzirem na terra que vocês estão, que é de agora de Faraó, vocês têm o direito a ficar com 80% daquilo que vocês produzirem, que é de Faraó, e vocês só vão dar 1/5 para sustentar a corte de Faraó. Mas na verdade, você acha que 20% de cada família do Egito, 1/5, 20%, não era muito para sustentar a corte de Faraó? Faraó precisava de tudo isso? Com certeza não. E aí os egípcios, qual que foi a reação deles? Cara, eu quero ser escravo de Faraó para sempre. Ele me salvou, me deu o que comer, ainda me deixa ficar com 80% daquilo que é dele. É muito bom ser escravo de Faraó, eu quero ser escravo de Faraó para sempre. Só que o crente ele não tem essa mentalidade em relação a Jesus. Ele acha que ele tem que dar 10% daquilo que é dele. Entendeu a diferença? Né? Faraó salvou o povo e só pediu 20%. E o crente briga para dar 10%. Qual que era o sentimento dos egípcios aqui? Gratidão. Esses 20% não era só um memorial para lembrar o povo quem era ali que mandava, quem que pagou o preço por eles. Faraó. Então eu dou 20% para que todo mês eu me lembre da redenção de Faraó. É isso que era a cabeça deles. Por que nós damos o dízimo? Qual é o ajuste que foi feito no dízimo? O dízimo não é mais para mantimento da casa do Senhor. Ele é um memorial daquilo que Jesus fez por nós. Assim como a ceia é. Nós não chegamos aqui todo mês, nós fazemos a ceia para lembrar da redenção que foi dada por Jesus, do ato de compra. O dízimo também é um memorial daquilo que Jesus fez, da gratidão que nós temos por Ele. Quando nós pensamos dessa forma, a nossa vida muda. Então Deus te comprou com sangue, é dono de tudo, mas Ele pede só 10% para preservar a sua consciência de gratidão. Porque, vamos supor
Jesus, ele nos fez um favor. Jesus, ele te fez um favor. Jesus te fez um favor. Mas como todo favor que não se lembra que é favor, acaba virando obrigação. Vamos supor que a gente está ajudando uma família com uma cesta básica todo mês. Um exemplo aqui. E por 3 anos nós sempre levamos lá a cesta básica para essa família. Vai chegar um momento que ela vai achar que é uma obrigação nossa fazer isso. E se um dia a gente não levar porque a gente não tem condição, a pessoa ainda é capaz de vir brigar com a gente. Por quê? Porque aquilo que é favor passou a ser uma obrigação e a pessoa não se lembra mais que aquilo foi um favor. O dízimo, ele tem esse mesmo sentido, para que a gente não se esqueça do que Jesus fez para nós. Então o crente que reclama, estão tentando tirar 10% do que é meu, ainda não entendeu o que é redenção. Se você entende redenção, entende que Deus é que permite que você fique com 90% do que é dele. Então, se Cristo te comprou, nada mais é seu, nem sua vida, nem seus bens, nem sua família, nem suas propriedades, nada é seu. Qual é a frase? Tudo que eu tenho pertence a Deus. Então o dízimo é um lembrete prático e visível dessa verdade, né? Ao devolver 10%, você reconhece que os outros 90% também são dele. Lucas 16:10 diz assim: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Deus, ele só vai te colocar sobre o muito se você for fiel no pouco. Aí entra aquela questão muito básica, né? Eu já ouvi muito disso. Felipe, esse mês eu não dei o dízimo porque eu estou passando por uma dificuldade. Mas mês que vem eu vou precisar de uns 2 meses, tá? Para dar o dízimo. Ainda não entendeu o que é redenção. Ainda não entendeu que tudo que ele tem é de Deus. Malaquias 4, a gente leu, né? Cadê Malaquias 4:10? Pode pôr para mim. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Então, dízimo, ele não é uma forma de você enriquecer. Ele é uma forma de testar a sua fidelidade. É o que está falando aqui em Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, vai ser fiel também no muito. Felipe, eu não tenho condição de dar o dízimo porque eu estou pagando muita dívida. Mas você ainda não entendeu que não é seu. Sabe aquela aplicação ali de... Sabe quando você pega algo emprestado de alguém? Vamos supor, eu peguei meu carro, eu bati o carro, meu carro foi para a oficina. Aí o meu amigo me emprestou o carro dele. Eu não vou ter 1000 vezes mais cuidado com o carro dele do que com o meu, porque eu não quero deixar ele triste, chateado se acontecer algo com o carro dele. A gente precisa ter essa consciência acerca de que tudo que nós temos não é nosso. E aí você vai ter uma visão melhor do que você está fazendo com aquilo, que não é seu. Com o que você está gastando aquilo. De como você está administrando aquilo que não é seu. Lembra da parábola dos talentos? Que o Senhor confia a um, a outro 2, a outro 5. E aí ele volta. Quanto que ele pega de volta na volta? Tudo. Tudo é dele. Mesmo que os outros ainda administraram muito bem e duplicaram. Os dois ali, com mais, duplicaram. Um pegou 5, devolveu 10. O outro pegou 2, devolveu 4.
Mas quando o Senhor volta, ele pede 5 para o que virou 10? Não, ele pede 10. É tudo dele. E aí ele fala, você foste fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Ele fala no final lá. Esses dois tiveram cuidado com aquilo que não era deles. E o outro não perdeu. Olha só que coisa. O que ganhou um só, ele ainda não perdeu. Ele enterrou para que ficou com medo. Ele enterra o talento. E aqui talento é uma unidade de medida, tá, gente? Não é talento de... eu tenho o talento de tocar teclado, não. Nem é chocolate também. É uma unidade de medida. Então a gente não sabe se era moedas de prata ou de ouro. Mas esse que recebeu um talento, ele esconde, enterra. Para que quando o Senhor voltasse, tá ali, ó, Senhor, você me confiou isso aqui. O que ele fala para esse servo? Servo mau, hoje ainda você vai ser condenado. O que nós fazemos com aquilo que você faz com aquilo que não é seu? Você não dá, às vezes, muito mais valor do que aquilo que é seu? Quando você está na posse de algo que não é seu, que você só foi incumbido de cuidar ou administrar? Eu vejo muitas pessoas que falam assim, Felipe, eu não estou dando dízimo, porque eu estou pegando o meu dízimo e eu estou ajudando uma família. Então eu não dou meu dízimo aqui porque eu estou usando ele para ajudar uma família. Mas não é seu para você decidir. É do sumo sacerdote eterno, que é Cristo. É do corpo dele. É da igreja. E aí a igreja, se a igreja pegar esse valor e fazer algo errado com isso, aqui no nosso caso nós cremos numa igreja de governo plural, eu não mando em tudo. Se a igreja fizer algo errado com isso, quem vai pagar o preço por estar usando indevidamente a propriedade de Deus? Aquelas pessoas. O seu papel é devolver aquilo que é dele. Ele pagou o preço. Ele te comprou da escravidão do pecado. Tudo que você tem é dele. Então viver essa consciência acerca de redenção, de mordomia, e essa verdade acerca do dízimo, te protege da idolatria das riquezas e te coloca no centro da vontade de Deus. Você não vai ser escravo das necessidades. A pessoa que fala, Felipe, eu vou dar o dízimo, não estou dando o dízimo porque eu estou passando dificuldade, ela nunca vai dar o dízimo. Porque ela sempre vai estar passando dificuldade, porque ela ainda não entendeu a redenção. Que ela não tem cuidado, não toma cuidado com aquilo que porque ela acha que é dela, ela não acha que é de Deus. Se ela achasse que fosse de outro, ela teria muito mais cuidado, muito mais temor, muito mais consciência. E quando nós, como igreja, indo para a parte final, entendemos que nós somos mordomos gerados pela redenção, nós vamos ter uma comunidade livre de apego material. Lembra lá no livro de Atos que fala que os cristãos eles vendiam tudo que eles tinham e depositavam aos pés dos apóstolos para que a igreja fosse cuidada? É isso aqui, eles entenderam redenção, gente. A igreja primitiva entendeu redenção. Eles não tinham apego nenhum. A Bíblia diz que eles pegavam tudo e vendiam tudo que tinham e depositavam aos pés dos apóstolos para manter a igreja de Cristo. É nesse caso lá que acontece o caso de Ananias e Safira, né? Que eles mentem para o Espírito Santo.
e eles são fulminados. Eles foram fulminados porque eles não entregaram tudo? Não, porque eles mentiram. Pedro fala, por que mentiste para o Espírito Santo? Então, quando nós, como igreja, entendemos que nós somos mordomos gerados pela redenção, nós seremos uma igreja fiel, generosa e próspera para financiar a obra de Deus, para financiar o avanço do reino de Deus. Quando nós entendemos que nós, como igreja, somos mordomos gerados pela redenção, nós vamos impactar a nossa cidade com obras sociais. Pessoal do ON, você vai impactar a sua cidade quando você entender esses princípios. E quando nós entendemos que nós somos mordomos gerados pela redenção, nós participaremos do propósito global de Deus de alcançar as nações para Cristo. Nós, como igreja, vamos atingir aquilo que Deus planejou para a gente, viver os planos dele para nós. Qual que é a frase mesmo? Tudo que eu tenho pertence a Deus. Em outras palavras, quando nós reconhecemos que tudo que nós temos pertence a Deus, nós, como corpo de Cristo, nos tornamos canais de bênção para transformar o mundo ao nosso redor. A vida muda. Quando a gente entendeu isso daqui, a nossa vida deu um flip de 360. Nossa vida mudou totalmente. Pensa, nada do que você tem é teu. Tudo que você tem pertence a Deus. Tenha isso na sua mente.